Temos a alegria de receber nesse domingo a missionária Luzinete. Poderia ficar em pé, por favor? Veterana em Guiné-Bissau, há quase 2 décadas ali, servindo a Deus em múltiplas tarefas, mas na área de educação. Ela é professora de uma escola, é assessora pedagógica de mais 3 escolas, faz um belíssimo trabalho de evangelização de crianças, coopera na formação de esposas de obreiros, de seminaristas, de pastores e etc. E a acompanha o seu esposo, lá conhecido como esposo da NET, reverendo Antônio Xavier, nosso colega de velhas datas. Ele é o tradutor do Novo Testamento para a língua Soninké, já quase concluindo o Novo Testamento, um povo de Guiné-Bissau. É também o assessor da tradução do Antigo Testamento para a língua dos Bijagôs. É treinador, professor de tradutores nativos, uns 40 tradutores nativos que ele dá capacitação, e também tem se envolvido ao longo dos anos nas horas vagas, com plantio de igrejas em Guiné-Bissau. No momento, eles mais um casal, está engajados no plantio de uma igreja num bairro da capital. Pela graça de Deus, nos últimos meses, mês passado, ocorreram ali os primeiros 4 batismos, no mês de junho, a igreja está nascendo, louvado seja Deus. E nós temos a alegria de recebê-los aqui, vocês estão muito bem-vindos. Os acompanha o Alex, que está por aí, o Alex, o filho de 11 anos. Nós temos o privilégio de recebê-los e seremos lá em cima. Bem-vindo, viu, Alex? E seremos ministrados pelo Espírito Santo através do pastor Tony. Fique à vontade. Queridos irmãos, boa noite. É uma alegria voltar no dia de hoje mais uma vez a esta casa, conhecer mais um pouco do povo de Deus e adorar a Deus junto com vocês. Antes de darmos continuidade, eu gostaria de pedir aos irmãos que assistissem junto comigo um vídeo que traz um relatório acerca do trabalho que nós estamos realizando na Guiné-Bissau. Amém? Pronto aí? Olá, queridos irmãos. Estamos aqui para apresentar para vocês o que Deus está fazendo através de nós na Guiné-Bissau. Atuamos em diversas áreas. Na tradução da Bíblia, estamos traduzindo para um povo muçulmano. O objetivo é traduzir o livro de Gênesis e o Novo Testamento. Já alcançamos 85% do nosso objetivo, faltando apenas 3 livros: Apocalipse, Hebreus e Romanos. Dos 85% dos livros traduzidos, já temos vários livros impressos e vocês repetem o texto no português, pode ser? Amém? Ndakesu dabari, do ribar lingen nga finga, kudo nantake kitadi. Vocês entenderam esse versículo? A profundidade deste versículo? A grandeza deste versículo? Então, se você entendeu, ore junto comigo nesse momento. Senhor, graças te damos por esta noite, por tua presença conosco, pela oportunidade de te adorar, de exaltar o teu nome. E agora, Senhor, nós pedimos que o Senhor continue falando ao nosso coração. Que a tua palavra, Senhor, possa encontrar lugar, e, ó Deus, e trazer confronto, conforto, alegria do Senhor para a nossa vida. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Querida igreja, nós bem sabemos que somos, como igreja, comissionados pelo Senhor Jesus para anunciar as boas novas. Anunciar as boas novas a todos os povos, a todas as pessoas. Fazer com que o nome do Senhor Jesus seja conhecido aqui, ali e além. Essa é a nossa razão. Foi uma ordem, foi um mandamento dado pelo Senhor Jesus para nós como igreja, como povo de Deus, para sermos sacerdotes, para sermos anunciadores, proclamadores da sua glória. E quando nós olhamos para esse texto, nós encontramos aqui o apóstolo Paulo fazendo uma defesa do seu apostolado, claro,
fazendo uma defesa do seu apostolado para a igreja de Coríntios, que o questionava, que estava questionando ele acerca do seu ministério, acerca da sua vocação, acerca do seu apostolado. E ele discorre respondendo a várias perguntas àquela igreja. E neste capítulo ele traz à tona mais uma vez um dos questionamentos, e no contexto macro desse versículo, nós encontramos o apóstolo Paulo respondendo a questão daquela igreja, se podia ou não, se devia ou não comer isso ou aquilo outro. E assim ele vai discorrendo, e quando chega no capítulo 9, ele passa a trabalhar acerca do seu ministério, da liberdade que ele tinha como apóstolo, como servo do Senhor, e assim ele vai apresentando e apresenta inicialmente os seus direitos, apresenta os seus interesses. Ele, como apóstolo, era uma pessoa que tinha direito a isso também, que aqueles outros também tinham, aqueles que eram reconhecidos como um apóstolo do Senhor. E ele vai trabalhando essa ideia para que a igreja entenda qual a posição dele nesse momento, e para que a igreja entenda o porquê dele servir ao Senhor, se dedicar ao Senhor, pregar o evangelho a todas as pessoas, seja esse, seja aquele, ele estava pronto para fazer a vontade de Deus. E ele vai discorrendo e continua, mas quando chega no versículo 15, ele muda o seu discurso. E o seu discurso agora não é trabalhando acerca dos seus interesses, não é trabalhando acerca dos deveres, ou até mesmo da expectativa que ele tinha dessa igreja reconhecer o seu apostolado, até porque aquela igreja, como disse ele, era um selo do seu apostolado, da sua vocação no Senhor Jesus. E no versículo 15, ele agora chama a igreja a olhar para ele. E ele usa aqui eu, porém. Então ele usa um pronome que vai indicar ele diretamente, para que esse discurso agora seja levado à pessoa dele, e agora eles possam entender qual é a sua proposta de fato como servo do Senhor. E ele diz no versículo 15, eu porém não me tenho servido de nenhuma destas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Então, ele muda o seu discurso a partir daqui. E a partir daqui ele começa a apresentar o evangelho de fato na sua vida, e qual é a sua proposta quando ele observa e prega o evangelho. Ele estava simplesmente fazendo aquilo que os irmãos estão fazendo e também pensando durante todo este mês. Ele estava servindo ao Senhor, perseverando na missão, agindo na missão, vivendo pela missão, fazendo tudo pelo evangelho, porque simplesmente ele entendeu de fato o que significa evangelho. E a pergunta é: o que é o evangelho? O que é o evangelho? Nós temos várias explicações para isto. A tradução direta que nós temos da palavra evangelho é boas novas. Ou seja, o anúncio, a proclamação de uma verdade, e esta verdade é aquilo que Cristo deixou para que nós a proclamemos. E olhando para o evangelho ainda, na sua magnitude, na sua proposta, a gente também tem a impressão de que o evangelho é uma ação da igreja agindo em favor do outro. Mas o apóstolo Paulo, ele deixa claro, de certa forma, que o evangelho é isso, mas é principalmente o Senhor Jesus. Quando ele escreve em Romanos capítulo 1, ele deixa claro que nos primeiros versículos, ele deixa claro que o evangelho é Cristo. Então a ideia do apóstolo Paulo aqui, em se esforçar pelo evangelho, em fazer tudo pelo evangelho, é fazer tudo por Cristo e para Cristo. E assim ele vai
apontando e olhando ainda, e volte seus olhos comigo para o texto em 1 Coríntios 9, versículo 16, ele diz: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, e ai de mim se não pregar o evangelho. O apóstolo Paulo, em outras palavras, está dizendo que o evangelho está acima da sua própria vida. E ele entendeu o chamado de Deus para a sua vida no momento em que ele foi alcançado pela graça de Deus, e naquele momento que ele foi alcançado, ele foi comissionado. Quando ele estava a caminho de Damasco, em Atos capítulo 9, nós podemos comprovar isso. Ele ali é visitado, alcançado pelo Senhor Jesus, tem a sua vida transformada, e logo ele é indicado às nações. Ele é enviado aos gentios, para ser luz aos gentios. E ele saiu já com essa proposta de vida, de proclamar essa verdade, de proclamar quem Cristo é. Ele agora passou a sofrer as perseguições, ele passou a sofrer por causa do evangelho. Agora ele não era mais um perseguidor, ele agora era um perseguido também por causa deste evangelho. E ele colocou sim o evangelho acima dos seus próprios interesses, da sua própria vida. O livro de Atos nos deixa claro como isso aconteceu. Ele foi caluniado, ele foi esbofeteado, ele foi surrado, ele sofreu isso e aquilo, foi preso e morto por causa do evangelho. Porque ele se sentia um devedor do evangelho. Como ele mesmo disse em Romanos, capítulo 1, versículo 14: pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Ele era um devedor do evangelho. Ele se sentia na obrigação de mostrar ao outro a verdade de Cristo. E além de ser devedor, ele se orgulhava deste evangelho. Nos versículos seguintes ele diz: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas para isso, claro, o apóstolo Paulo teve que renunciar, o apóstolo Paulo teve que abrir mão da sua vida, e ele deixa isso também claro em Atos 20, 24, quando ele diz: em nada tenho a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpra a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Ele considerou Jesus como o máximo. Ele considerou Jesus como aquele que estava acima dos seus interesses. Ele considerou Jesus como tudo para ele. E por isso ele disse em Filipenses 3,7: mas o que para mim era lucro, isto considerei como perda, para ganhar a Cristo. Ele fez isso, ele abriu mão dos seus interesses. Ele se entregou plenamente e completamente nas mãos do Senhor para ser usado pelo Senhor. E nós vemos isso. Nós podemos ler a biografia do apóstolo Paulo e ver que de fato ele se gloriava nessa responsabilidade de anunciar o evangelho. Porque ele sabia que se ele não fizesse assim, ele estava sujeito a penas, ele estava sujeito a castigos, provavelmente a sofrer por causa da sua desobediência. Porque aquele que entende a grandeza do evangelho e não anuncia este evangelho, ele está sujeito a dizer como Paulo: ai de mim. E você pode dizer: ai de mim se não pregar o evangelho, ou ai de mim porque não estou pregando o evangelho. Ai de mim porque não estou entendendo a comissão que Deus me deu. E eu tenho que estar envolvido nesta missão para que eu não sofra, para que eu não viva fora dessa missão que Deus confiou à sua igreja. E essa expressão que ele usa, ai de mim, ele traz lá dos profetas, porque é uma expressão que deve sair de dentro do seu ser e mostrar aquilo que de fato está incomodando e confrontando o seu coração todos os dias. E assim o apóstolo Paulo diz: ai de mim se não pregar o evangelho.
Você e eu temos que ter essa capacidade de dizer todos os dias: ai de mim, se não pregar o Evangelho. E o Evangelho, meus irmãos, ele é este Evangelho que transforma, que muda. Este é o Evangelho que leva pessoas a se dar por ele. Tem um amigo meu, eu o conheci no ano de 2007, no primeiro encontro que estive com ele. Ele me contou o seu testemunho. Ele é um tradutor da Bíblia. Não vou falar os nomes porque é num contexto de risco. E ali ele me contou o seu testemunho, dizendo que ele ouviu o Evangelho pela primeira vez através de uma missionária que saiu lá do Canadá e estava na sua aldeia ensinando para as crianças acerca de Jesus. Ele já com uma certa idade, fazendo parte da liderança daquele povo, ele ouviu o Evangelho, mas não se importou, não reagiu diante daquela mensagem, e aquela mensagem ficou no seu coração. Depois ele foi para a França, passou um tempo na França, e aí voltou para o seu país, para a sua aldeia, para o seu povo, e ali ele foi chamado para fazer parte do grupo de tradução da Bíblia. E ali começou a conhecer muito mais sobre Jesus, sobre o Evangelho. E esse Evangelho foi incomodando o seu coração, foi trazendo inquietações ao seu coração, ao ponto dele um dia sonhar com Jesus. E Jesus chega para ele e diz: eu sou a verdade. Jesus falou na sua língua, e ele, mesmo assim, resistiu ainda, não reagiu ao seu sonho. Passado tempo, ele voltou a sonhar e sonhou com Jesus, e Jesus chegou para ele e disse: eu sou a verdade, Jesus. Ele não resistiu mais, e então caiu de joelhos, já confessando os seus pecados, entregando a sua vida, foi convertido pelo Senhor, e então foi até a sua liderança e disse: eu não sou mais muçulmano. Eu conheço a verdade, e a verdade é Jesus. Então toda a liderança se levantou contra ele e disse: olha, o nosso povo é conhecido pela sua religião, e a sua religião é muçulmana, não faça isso, não desrespeite os seus pais, não abandone a sua cultura, não abandone o seu povo, pense no que você está fazendo. E ele disse: eu conheço a verdade, e a verdade é Jesus, não posso voltar atrás. O país dele sofre muita perseguição, inclusive na região onde ele está, até hoje, tem ainda assim a ação da Sharia, é o que eles observam, a lei islâmica. E ali ele já com filhos grandes, sua esposa, todos estavam lá, e ele tinha também 2 filhas pequenas. Então aqueles líderes tomaram aquelas meninas, colocaram diante dele e disse: ou você desfaz o que você acabou de fazer, ou as suas filhas vão pagar por esse seu erro. Ele disse: eu não posso voltar atrás, eu não tenho como fazer nada, eu conheço a verdade, e a verdade é Jesus. Se eu fizer o contrário, eu estou entregando a minha vida e tirando todo o sentido que agora eu tenho na minha vida. E começou a discorrer e a falar sobre Jesus, e ali, por causa da insistência daquele homem, uma de suas filhas foi sacrificada. Ele foi abandonado, deixado pela esposa, pela comunidade, continuou com os missionários, trabalhando na tradução. Depois ele foi levado de volta, porque ainda tinha outra menina, e ele tinha que desfazer o que estava fazendo. E ali ele confessou mais uma vez ser Jesus a verdade, e sacrificaram a sua segunda filha. E ele, chorando naquele dia, falou: Deus honrará a minha fé. Deus honrará a minha fé. E foi embora. Passado o tempo, alguns da comunidade ficaram inquietos com a atitude daquele homem. E foram até ele: por que você fez isso? Você poderia ter mudado essa situação, deixou acontecer essa barbaridade. E ele começou a falar sobre Jesus para aquelas pessoas. Quando ele me contou, em 2007, tinham 40 jovens convertidos ao Senhor Jesus. Ainda em uma igreja no estilo secreta. Em 2016, no nosso último encontro,
tinha quase 100 pessoas convertidas ao Senhor Jesus. E a bênção, aqueles que fizeram aquela barbaridade, ele mostrou uma foto dentro de um rio amarelado, sendo batizadas. E ainda mais, ele casou de novo, e Deus deu a ele mais 2 filhas. Hoje é um servo do Senhor, plantando uma igreja no meio do seu povo, que não negou a sua fé, que pagou um alto preço, porque ele entendeu que esse evangelho está acima da sua própria vida. E sempre que eu encontro com esse meu amigo, eu peço para ele contar esse testemunho, para que eu entenda a grandeza do evangelho. Para que eu entenda que eu preciso me doar mais por Jesus. Para que eu veja o que o evangelho é capaz de fazer com um povo. Transformar a sua vida, mudar as suas perspectivas, fazer com que esse povo conheça a verdade, e a verdade é Jesus. O apóstolo Paulo fez assim, colocou o evangelho acima da sua própria vida. Mas por que o apóstolo Paulo fez isso? E por que esse meu amigo fez isso? Porque ele não só conheceu o evangelho, mas ele teve aquela convicção de que Deus estava o comissionando para fazer a sua vontade. E essa comissão, essa convicção de anunciar e de fazer a vontade de Deus, não foi uma convicção dada por homens, e sim uma convicção dada por Deus. O apóstolo Paulo, ele continua, volte seus olhos para o texto, no versículo 17, ele diz: se eu faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando proponha de graça o evangelho para não me valer do direito que ele me dá. O apóstolo Paulo está dizendo, em outras palavras, eu tenho convicção do meu chamado, é independente daquilo que eu tenho recebido, é independente daquilo que eu tenho sido recebido no dia a dia e visto como resposta do povo em relação à minha vida. Ele estava dizendo que ele estava pronto para cumprir, porque ele recebeu essa vocação dada pelo Senhor Jesus. E o termo aqui, quando ele traz à tona a responsabilidade de dispenseiro que lhe está confiada, é a ideia de ser servo daquele que o comissionou, daquele que o encaminhou para o ministério. E não é um servo simplesmente daquele que serve como um diácono, ou um servo simplesmente como aquele que abençoa, como um leitor goz, mas é um servo doulos, um servo que se submete à direção do seu Senhor, à vontade do seu Senhor, que está pronto e apto para abrir mão da sua própria vida, porque ele tem uma vocação, e essa vocação foi dada por ele, ele tem uma comissão, e ele vai realizar, porque o Senhor o confiou essa tarefa. E é interessante que esse texto realmente mexe com aqueles que servem ao Senhor. E olhando para a igreja como um todo, todos nós recebemos também essa comissão. E temos que ter essa convicção, que não foi o pastor que nos encaminhou para evangelizar, que não é a organização missionária que nos envia para Guiné-Bissau para trabalhar em um campo lá, uma estrutura mínima, um país que está entre os 10 países mais pobres do mundo, onde o calor é terrível, onde a malária também assusta, mas acima de tudo é lá que se manifesta a graça de Deus em nossa vida. Então, essa comissão, essa indicação, esse encaminhamento foi o próprio Senhor Jesus quem nos deu, assim como deu o apóstolo Paulo. E olha, se voltarmos para a ideia do ai de mim se não pregar o evangelho e compararmos com esse texto, nós encontramos aquilo que João Calvino falou acerca deste texto, dizendo que aquele que uma vez comissionado pelo Senhor Jesus para o ministério, ele está enlaçado por essa responsabilidade, e a atitude de desatar esse laço se tornaria um ato pecaminoso. Então a comissão que nós recebemos, a vocação que nós recebemos, está independente de qualquer situação. Nós temos que perseverar. E veja bem, eu estou num contexto islâmico, um contexto muçulmano, a região leste do país é praticamente
islâmica na Guiné-Bissau. E ali morando na aldeia já há 14 anos, saímos agora recentemente, mas passamos 14 anos naquela aldeia. E todos os dias nós éramos acordados pela mesquita em alto e bom som. Licença. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Todos os dias. Não só acordávamos às 13 horas. Allahu Akbar! E aí vai. 5 vezes ao dia. Você tem que perseverar. Porque dá vontade de ir embora. Você prega, prega, prega e o povo, quanto mais... E você fica ali lutando, porque é Deus que te quer naquele lugar, dando testemunho das verdades do Evangelho. E se fosse só isso, tudo bem. E quando você começa a enfrentar a perseguição, louvado seja Deus, em Guiné-Bissau é uma perseguição verbal e não física. Um dia eu estava saindo da escola, com o livro de Gênesis na mão, na língua, e um senhor me abordou e perguntou: que livro é esse? Eu disse: é parte da Torá. Porque para eles são 4 livros, né? Taureta, a Torá, Zabur, os Salmos, Lindil, os Evangelhos, e o Corão. Então, são os livros que eles entendem ser livros que falam do Senhor, de Deus. E eu falei: é parte da Torá. E ele disse: você conhece a Torá? Eu disse: conheço a Torá. Você pode me ensinar? Posso te ensinar. E ele sempre ia na minha casa às escondidas. Um senhor de 60 anos. Eu li o texto com ele, explicava o texto. E assim foram 2 anos. Depois de 2 anos, em uma reunião com a liderança e com outros que foram nos visitar, esse senhor se levanta em meio a todos e diz: nós não queremos mais você aqui. E começou a falar coisas e coisas e coisas. E eu ouvindo e traduzindo. E sem poder responder ao que ele estava falando de mim. Saí daquela sala com os olhos em brasa, mas com o coração alegre, porque no momento final da sua conversa ele disse: nós não queremos você aqui porque você em todo momento fica nos falando de Jesus, e nós já conhecemos Jesus e sabemos quem Jesus é, mas da forma como você fala nós não aceitamos. Então ele não estava perseguindo Tony? Ele estava incomodado pela verdade que Tony estava pregando naquele lugar. Mas eu fiquei com vontade de ir embora. Chamei a minha esposa, nós oramos. 2 semanas, quase voltei para o Brasil. Mas Deus me deu graça, recuperei as forças, e ainda colocou no meu coração o desejo de ir até ele, pedir perdão. E eu fui até ele, cheguei lá: meu amigo, você é uma pessoa muito importante para mim. Não sei o que te fiz, onde te machuquei, mas quero te pedir perdão. Ele se assustou. Porque para um muçulmano, isso não existe. Se você fez o mal, você tem que receber o mal. E ele disse: eu vou te visitar. Porque assim acontece na cultura. A pessoa visita e depois é visitada e a amizade é refeita. Ele então tentou me encontrar, não conseguiu. Aconteceu que em 2016 eu vim para o Brasil. E aí não deu certo, 16 não, 17, eu vim para o Brasil, aí não deu certo o encontro, mas quando eu retornei, nós nos encontramos, a amizade foi refeita, e assim continuamos aquela amizade um pouco distante, mas alguns meses depois, o seu filho estava andando de bicicleta, caiu de bicicleta, provavelmente quebrou uma costela, perfurou o pulmão e morreu. Eu fui até ele para prestar meus sentimentos, cheguei lá, tinha uma multidão de muçulmanos, e conversei com ele, e ele disse: agora eu quero que você faça uma coisa por mim e pela minha família. Eu quero que você ore. Eu me assustei, porque várias etnias muçulmanas ali representadas, e esse homem agora pedindo para eu orar por ele. Entendi que ele estava vulnerável, alguma situação assim, e orei.
E depois voltei a visitá-lo, e toda vez que eu chegava na casa dele, eu tinha que orar por ele, eu tinha que explicar um pouco da Bíblia para ele. Então Deus contornou essa situação, mudou esse quadro, e hoje eu espero que ele esteja com o Senhor. O ano passado ele teve um infarto, e eu espero que ele esteja com o Senhor, porque ele, por ser o segundo líder da aldeia, não podia e não teve coragem de expressar publicamente a sua fé em Cristo Jesus. Mas é a expectativa do meu coração de encontrá-lo. Porém, nós temos que ter a convicção de que Deus nos dá essa graça de perseverarmos diante dos desafios e das dificuldades, para que assim possamos cumprir o ministério que Ele colocou em nossas mãos, o ministério de dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Este testemunho deve ser dado independente de qualquer situação, e devemos ter essa convicção em mente, devemos ter essa convicção no nosso coração, e assim também assumir um compromisso com este Evangelho. Colocar o Evangelho acima da nossa vida. Ter essa convicção de que foi Ele, o Senhor, que nos comissionou. E assumir um compromisso com o Evangelho, com o Senhor. Veja o que o apóstolo Paulo diz do versículo 19 ao 22. Ele diz: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para com os que vivem sobre o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. O apóstolo Paulo tinha um compromisso com este Evangelho. Ele aqui não está dizendo que ele andava e tentava negociar o Evangelho para com os judeus, para com os gentios, que são os que estão sem lei, para com os outros. Ele não negociava. Pelo contrário, a mensagem do apóstolo Paulo era aquela mensagem de fé em Deus e arrependimento de pecados. Esta era a mensagem que o apóstolo Paulo pregava dia a dia. E ele pregava a todos. E ele está falando que ele se comportava para se tornar aceitável entre o grupo, observando alguns traços da cultura e do comportamento daquele povo, para que assim ele estivesse falando em uma linguagem que eles pudessem compreender. É o que nós chamamos na missão de contextualização. Mas a contextualização, ela não implica em negligenciar as verdades do Evangelho para com o fim de ganhar qualquer resultado. Ou seja, não podemos ser pragmáticos, devemos ser fiéis com uma mensagem cristocêntrica, uma mensagem que revela quem esse Evangelho é, que revela quem Cristo é e que mostra as grandezas do Senhor. Porque, meus irmãos, nós sabemos que a missão, ela tem garantia, ela tem sucesso. Se você observar esse texto, o apóstolo Paulo, ele usa um verbo 5 vezes, e esse verbo é o verbo ganhar. Então ele não via a missão, ele não via as suas ações, ele não via esse compromisso que ele tinha como o Evangelho como um compromisso de desperdício. Pelo contrário, tinha um resultado, e um resultado positivo, um resultado frutífero, um resultado de certeza. É o que nós temos na nossa teologia. Deus escolheu um povo para si, Deus elegeu um povo para si, e essa eleição nos comissiona, nos impulsiona, nos dá ânimo, nos dá gás para evangelizar, porque temos a certeza de que de alguma forma Deus vai salvar pessoas para si, e pessoas de todos os povos, de todas as línguas, de todas as raças, de todas as tribos, de todas as nações.
Por mais que esse povo que eu estou trabalhando seja um povo fechado, Deus tem alcançado os seus. Assim como nós vimos nas Escrituras, ela nos dá essa garantia. E aquele que Deus alcança, Deus sustenta. Eu não vou entrar aqui na questão de expor esse texto para vocês, porque é um texto que traz uma abrangência grande acerca da contextualização do apóstolo Paulo, mas está claro o texto mostrando que ele estava se comportando como tal para ganhar aqueles. E assim nós percebemos que vale a pena ter esse compromisso com o Evangelho, ter esse compromisso com a obra do Senhor Jesus, fazer com que a missão, a obra missionária, o Evangelho seja pregado em todos os contextos e em todos os cantos da terra. Viver pelo Evangelho, viver para o Evangelho independente. Nós temos uma escola no nosso projeto, lá com este povo. Nossa escola tem mais ou menos 200 crianças. E essas 200 crianças são praticamente todas muçulmanas. E elas têm a oportunidade de ouvir de Jesus todos os dias, de segunda a sexta. Todos os dias. E vejam bem, o Evangelho tem chegado ao coração daquelas crianças. Claro que é uma luta, porque nós pregamos o Evangelho, ensinamos sobre Jesus, e quando essas crianças chegam em casa, os pais desfazem todo o ensinamento que nós apresentamos a elas. Mas um dia, eu estava em uma farmácia lá, que nós temos no nosso projeto também, para atender na área da saúde, e lá chegou uma criança para mim e disse: Tony, eu gosto de Jesus. Isso significa: Tony, eu quero seguir Jesus. 13 anos. Disse: você tem certeza do que você está dizendo? Tenho, eu já ouvi muito sobre Jesus, na escola, claro, e agora eu queria tomar uma decisão por Jesus, falando do jeitinho dela. E eu fui até a Nete, chamei a Nete, disse: olha, Nete, é uma menina, 13 anos, chamei ela para acompanhar essa adolescente. Ali explicamos para ela que, olha, ela precisava ter cuidado, porque se ela saísse pelo meio do povo falando que ela agora não era mais muçulmana e que ela agora estava seguindo Jesus, ela ia sofrer, e ela era muito novinha e talvez não pudesse suportar tudo aquilo. Ela: tá bom, nós oramos, ela foi embora. Mas ali ela já rompeu com o islamismo. Ela não foi mais para a mesquita, não fazia mais as orações em casa, e a família começou a questionar: por que você não está fazendo isso e aquilo? E ela foi tentando, se esquivando, até que um dia ela não aguentou e disse: não, porque agora eu estou seguindo Jesus. Naquele momento ela já bateram nela, castigaram ela, ela foi para a nossa casa chorando, a Nete orou com ela, aconselhou, e ela foi assim, e quase todos os dias ela era surrada por causa de Jesus, mas permanecia firme e não ia para a mesquita e não fazia suas orações. Um dia, perceberam que ela, ao ir para a escola, ela passava na nossa casa, porque todos os dias nós temos um culto lá às 7 horas da manhã, um culto de oração. Ela, antes de ir para a escola, ela ia para o culto, e aí resolveram tirar ela da escola, porque ela estava indo para esse culto. Eu fui até lá, pedi para que eles deixassem que ela voltasse para a escola. Ela voltou para a escola, mas eles continuaram perseguindo. Um dia ela estava comendo com a família, ia comer com a família, nós comemos lá em uma tigela, né, quando estamos com o povo, com a mão, então as mulheres de um lado, os homens do outro, e ali ela sentou, se abaixou para comer, e ela estendeu as suas mãozinhas para agradecer a Deus pela comida, e quando eles perceberam o que ela estava fazendo, já expulsaram ela, bateram nela, ela não comeu, foi lá para casa, a gente alimentou. Porque o muçulmano, quando ele vai comer ou fazer qualquer outra coisa, ele só diz uma expressão, né, em árabe: Bismillah. E aí começa a comer. Então, aconselhamos ela, ela voltou para casa, e assim foi, ela foi sofrendo, até que um dia chegaram para ela, ela estava dormindo, um dos seus colegas resolveu colocar uma pedra no seu ouvido para que ela não escutasse mais. E a avó dela chegou lá em casa desesperada, eu estava com outros missionários, inclusive esse missionário que nós estamos morando
em Bissau, plantando essa nova igreja. O Rogério e a Fabiana estavam lá em casa. Então, nós tentamos, de alguma forma, ajudá-la, não conseguimos. Então, colocamos no carro, levamos para o hospital. Um médico lá fez um procedimento, conseguiu ajudá-la. Trouxemos ela de volta, demos o medicamento, acompanhamos. E ela ali, firme, dando testemunho de que ela agora servia a Jesus. 13 anos, meus irmãos. 13 anos. E aí, sofrendo por causa de Cristo. A família viu que não podia fazer nada e ela precisava agora ser reconduzida aos ensinos do Alcorão. Resolveram tirar ela da aldeia e levar para a capital, para que ali ela fosse para uma escola. Eu descobri para que bairro ela estava indo. Eu disse, olha, tem uma igreja evangélica perto da sua casa, visita essa igreja quando você puder e continua aprendendo de Jesus. Mas tenha cuidado. E assim ela fazia. Eles descobriram. Então pegaram ela e levaram para Gâmbia, um país vizinho. Lá tem um internato, onde eles colocam adolescentes e jovens que por uma razão ou outra se desviaram do islamismo. E ela ficou lá 4 anos. 4 anos. Depois eu a reencontrei e eu perguntei, minha filha, como está a sua fé em Jesus? E ela me chama de pai. Ela falou, pai, a minha fé está firme no Senhor Jesus. E agora eu sei como viver para Jesus. Ninguém vai me castigar mais, ninguém pode tirar a fé que Jesus colocou no meu coração. Vale a pena pregar o Evangelho. Vale a pena anunciar e ter um compromisso com o Senhor Jesus. Em qualquer contexto em que você estiver anunciando o Evangelho, se comprometa com esse Evangelho na certeza de que ele trará o resultado. De que ele fará com que esse Evangelho floresça naquele lugar. Às vezes é difícil, mas vai acontecer. O nome do Senhor vai ser e sempre será glorificado. Amém? Que Deus nos abençoe e que nós tenhamos essa disposição no coração. E de fazer assim como o apóstolo Paulo. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com Ele. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com Ele. Amém? Você podia ficar de pé? Olá, queridos irmãos. Estamos aqui para apresentar para vocês o que Deus está fazendo através de nós na Guiné-Bissau. Atuamos em diversas áreas. Na tradução da Bíblia, estamos traduzindo para um povo muçulmano. O objetivo é traduzir o livro de Gênesis e o Novo Testamento. Já alcançamos 85% do nosso objetivo, faltando apenas 3 livros: Apocalipse, Hebreus e Romanos. Dos 85% dos livros traduzidos, já temos vários livros impressos e em uso pela comunidade. Nossos tradutores têm se dedicado diariamente para que o nosso povo receba as escrituras na língua que lhes fala ao coração. Também abraçamos o desafio de trabalhar na tradução do Antigo Testamento para a língua bijagô, um povo já alcançado pelo Evangelho e com o Novo Testamento traduzido. Estamos acompanhando essa equipe, oferecendo a eles a capacitação e assessoria linguística no processo de tradução. Louvamos a Deus pelos grandes resultados. Estamos trabalhando com uma equipe comprometida com o Evangelho e dedicada ao Senhor, fazendo um excelente trabalho. Também estamos envolvidos na formação linguística e teológica de vários tradutores guineenses da Bíblia, com o objetivo que no futuro tenhamos uma equipe bem preparada para o trabalho de tradução para as línguas da Guiné-Bissau. Na plantação de igrejas, temos a Igreja Presbiteriana de Serração e Pirada, que estão em processo de transição para a liderança nacional. Já temos uma equipe capacitada, com liderança pastoral, que dará continuidade a esse trabalho. Outra área de atuação é a social. Na aldeia onde estamos trabalhando com o povo muçulmano, temos mais de 200 alunos recebendo educação básica e o ensino da palavra de Deus diariamente. Temos visto Deus alcançar o coração dessas crianças e a boa semente do Evangelho tem sido semeada. Assim surgiu um novo desafio: plantar mais uma igreja na Guiné-Bissau, e desta vez no bairro do Enterramento, na capital. Essa igreja tem crescido para a glória de Deus, pois ele tem salvado pessoas, reconciliado outras, e com isso já tivemos a nossa primeira confissão de fé
e batismo. Louvamos a Deus pelo crescimento que Ele tem dado a este trabalho. Agora temos um grande desafio de adquirir um terreno para a construção de um templo para que os irmãos estejam congregando. Desafiamos você a abraçar conosco este projeto. Há outras escolas junto às nossas igrejas em Serração e Pirata. Neste caso, são crianças de povos mistos, muçulmanos e cristãos. Nós temos usado uma estratégia levando a formação cristã e a educação básica para estas crianças. Juntamente com esses trabalhos, trabalhamos com evangelismo numa escola em nossa rua. Como fruto desse trabalho, já temos mais de 35 crianças convertidas ao Senhor e aprendendo a palavra de Deus na igreja que estamos plantando no bairro do Enterramento. Dake sudabari do ribarilin afinha, kudu nantake kitadi. Desafiamos você a se envolver com este projeto. Você pode se envolver orando e contribuindo para que juntos possamos levar a palavra de Deus ao povo guineense.